galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje uma notícia muito bacana, né? Começou então o Campeonato Americano 2018, o Campeonato dos Estados Unidos de xadrez, que é um dos campeonatos, né, mais fortes aí que a gente tem todo ano. O atual campeão é Wesley So, que é um jogador filipino, naturalizado americano, então ele joga nos Estados Unidos, ele concorre pelo Campeonato Americano e ele é o atual campeão, não é? Então a gente tem aí a participação de jogadores fortíssimos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem os jogadores, todos os jogadores que estão participando desse torneio. E uma coisa muito legal que eu fiquei feliz é que a Wander Liang, o grande mestre, a Wander Liang, que é uma criança, né? Eu não me lembro de cor aqui a idade dele, mas eu me lembro que eu vi algumas partidas dele recentemente, e muito legal que ele tá nesse torneio. E eu vou ver se mais pra frente vou ficar de olho aqui e postar partidas bem legais deles. Jogadores como o Fabiano Caruana, que é quem vai desafiar o campeão mundial Magnus Carlsen esse ano, o Ricardo Nakamura, enfim, vários grandes jogadores estão participando desse torneio. E hoje eu vou mostrar uma partida do Wesley So, então, que é o atual campeão, para mostrar como ele começou então no round 1, na primeira rodada desse torneio. Ele jogou de negras contra o Yaroslav Zerebuk, e é uma partida muito interessante, ok? Então vamos lá. O Yaroslav Zerebuk começa de brancas e ele joga E4. Então a gente tem a resposta do Wesley So. Ele escolhe para essa partida C5, a defesa siciliana. Esse movimento não é uma surpresa, o Wesley So costuma jogar isso, mas recentemente ele tem jogado muito peão-rei também, E5. Mas interessante a escolha do Wesley So, e vamos continuar. Cavalo F3, D6 e Bispo B5, né? É uma opção um pouco mais quieta, de abertura, mas foi a opção aí do Zerebuk, interessante, e vamos lá. Cavalo D7 é a resposta aqui do Wesley So. Dá para jogar Bispo D7 também nessa abertura, né? Simplesmente toma, dama toma e C4. É uma posição sólida também, também uma das opções, tá bom? Tanto para branca quanto pretas, dá para jogar bem isso daí. Mas o que seguiu na partida foi cavalo cobrindo cheque e bispo em A4. Esse lance é surpreendente, né? É um lance curioso. D4 aqui é o lance mais comum. Desculpa, gente. Mas ele escolheu, então, bispo A4. Cavalo F6, atacando o peãozinho de E4. E roque. E aqui o Wesley So não captura esse peãozinho aqui, mas ele prefere jogar A6 antes. C4 pelo Zerebuk e G6 pelo Wesley So. Aqui, cavalo toma E4 seria uma decisão muito perigosa. Vamos olhar o que poderia surgir daqui, né? Uma das opções seria continuar, as brancas continuarem com torre E1, esse cavalo voltando, D4, C toma D4, cavalo toma D4, vamos por E6, e aqui a gente teria uma posição muito perigosa. Torre toma E6, poderia acontecer, essa variante existe. Peão toma, cavalo toma, ameaçando ali a dama, dama sai e dama em E2. Essa posição aqui eu acho que ninguém gostaria de jogar de pretas, e eu acho que o Wesley So não ia entrar numa situação dessa, uma situação muito maluca, né? E com chances para as brancas, muito difícil das pretas conseguirem achar aqui os melhores lances e tudo mais. Né? Então não foi a escolha do Wesley So. Então voltando, ele não toma esse peãozinho aqui de E4 e ele resolve então jogar mais sólido, G6, desenvolvendo aí, abrindo para desenvolver o bispo. Cavalo C3, bispo G7, D3, roque, H3, B6, torre B1, bispo desenvolvendo em B7 e aqui bispo em G5. Isso aqui é uma novidade, a gente já tinha visto no mês passado até o Boruchovski, ele jogou bispo em E3, né? Isso foi jogado,
com a ideia de depois jogar dama em D2 e jogar lá o bispo em H6, que é um padrão comum aí na defesa siciliana. Mas então o lance jogado foi bispo em G5, é um lance diferente, permitindo com que as pretas joguem H6, e é precisamente o que o Wesley So joga nessa posição. O bispo volta, dama em C7, e agora dama em D2, atacando o peãozinho lá de H6. Rei H7 defendendo, e B4. E, gente, se a gente olhar essa posição agora, o Zerebourg parece ter conseguido aí uma posição que todo jogador de brancas gostaria, né? Ele tem muito mais espaço, ele controla aqui ele tá fazendo uma ruptura aí de peões com B4. Ele não tem fraquezas nessa posição, você pode perceber. Apesar de que ainda não tem nenhum caminho muito claro aí para ele conseguir a vitória. Mas é uma posição realmente muito boa aí que ele conseguiu com as brancas. Torre de A em C8 pelo Wesley So. Torre de F em C1. Esse lance aqui ele é necessário para defender o cavalo, não é? Numa possível tomada aqui de peão, seguida depois por B5. Né? Então aí esse cavalo, esse peãozinho aqui ficaria cravado. Né? Então torre C1 ele é para defender o cavalinho de C3 numa possível abertura aqui da coluna C, ok? Um lance necessário. E6, cavalo em E2, torre de F em D8, cavalo lá em G3, bispo em A8, lance interessante aqui, escolhido pelo Wesley So, A3, cavalo em B8, cavalo em H2, cavalo C6, bacana essa manobrinha, né, que o Wesley So fez com o cavalo voltando e depois vindo para uma melhor casa, e F4. Cavalo D4 pelo Wesley So, e aqui foi jogado torre F1. Esse lance aqui, ele subestima um pouco a posição do Wesley So, ele subestima um pouco agora a sequência e a força que o Wesley So pode colocar no tabuleiro agora nesse momento. E provavelmente aqui dama F2 teria mantido aí o equilíbrio na partida e teria sido um lance melhor. Mas foi jogado então torre em F1, permitindo então com que o Wesley So então seguisse brilhantemente aqui com B5. Ai, né? Esse aqui, expansão realmente das pretas sem nenhum efeito colateral, né? Sem nenhuma repercussão. Então, peão toma, agora o bispo está atacado. Esse bispo em G4 tem que sair daí. Bispo em D1. Aqui, voltando aqui, você pode pensar o seguinte, bom, esse peão aqui está defendido por esse cavalo, né? Então eu vou primeiro tomar esse cavalo. É uma ideia aceitável. Porém, aqui a gente cai numa combinação muito interessante, que seria cavalo toma E4. Qual que é a ideia desse lance, né? Vamos pôr aqui que, então, o peão aceita, a gente teria bispo toma D4. E aqui simplesmente tomaria. Então nessa posição as pretas estariam bem melhores. Então não dá para realmente aqui as brancas tomarem aqui. Então o lance certo realmente é voltar o bispo. Dama em A7 foi jogado. Torre em A1. E aqui foi jogado C toma em B4. Eu vou voltar aqui esse lance. E eu quero que você olhe muito bem essa posição. Se você quiser pausar nesse momento e tentar achar um lance, o Wesley So ele perde a chance aqui de ganhar de imediato. Tem um lance aqui que é um lance vencedor. E tem até uma história curiosa. Depois que acabou a partida, o Wesley So foi entrevistado. E o grande mestre, eu não tenho o nome dele aqui agora, eu vou botar aqui no vídeo para vocês. Ele perguntou pro Wesley So por que ele não jogou esse lance, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho qual é. E o Wesley So, na mesma hora, ele começou a fazer, que? Ele nem tinha considerado, né? E aí, depois que esse grande mestre falou para ele o lance, ele falou, nossa, né? Aí ele falou, não, tá certo, é por isso que eu sou apenas o número 7 do mundo, né? Então, uma história legal. E vamos lá, se você achou esse lance, então parabéns, é uma continuação muito legal. E o lance, então, que deveria ter sido jogado aqui pelo Wesley So é cavalo em F5. Exclama duas aqui.
pela seguinte continuação, né? Qual que é a ideia desse lance? Por exemplo, peão toma e a gente teria então cavalo aqui em D5. A gente abriu um descoberto do bispo na torre, esse cavalo está atacando aqui, e mais do que isso, né? O cavalo, depois que tomar aqui em E3, esse bispo também tem essa casinha aqui de D4 para descer, e então são muitas ameaças realmente. E aqui então estaria realmente muito bem para as pretas, estaria ganho, uma posição vitoriosa, ok? Então, ok, não foi o lance jogado pelo Wesley So. O Wesley So tomou o peão, mas a posição dele continua superior, continua muito boa. Dama toma peão. Cavalo em D7, abrindo então a diagonal aqui do bispo. E rei em H1. Aqui, provavelmente, torre em A2 poderia oferecer maiores chances, né? Segurando aqui essa casinha de C2, dobrando as torres, enfim. Rei H1 foi jogado. E cavalo em C2 aqui, atacando duas peças. Primeiro, então, vamos voltar aqui só para você poder ver. Quando o cavalo foi jogado em C2, ele está atacando duas peças, mas aqui a dama está agora descoberta, né? Então, primeiro bispo toma dama, cavalo toma dama, torre atacando o cavalinho, cavalo toma o peão e torre toma peão. Aqui tudo igual, né? Bispo atacando a torre, torre ali em B1 e torre em A8. Aqui realmente não tem como... Aqui a gente já vê que a posição do Wesley So começa a ficar bem melhor, né? Tá atacando esse bispo não tem como ser defendido, ele tem que sair daí. E ao sair daí, então, cai o peãozinho aqui de A3. E o Wesley So, então, agora tá com um peão a mais, que para esse nível de jogo é o suficiente para levar para uma vitória. E aqui vamos acompanhar, eu vou passar aqui os lances para a gente acompanhar a técnica com que o Wesley So consegue, então, carregar essa partida para uma vitória, ok? Que é muito interessante de ver essa técnica, né? E é isso que diferencia muitas vezes um grande jogador de um jogador mediano, é você conseguir levar uma situação, uma partida que está com uma vantagem para levar essa para uma vitória, né? Não fazer nenhuma besteira, não deixar com que o seu adversário consiga empatar ou né, que consiga equilibrar a posição, ok? Então vamos lá. Bispo em F3 foi jogado. Aqui H5. Cavalo em E2. Cavalo de 3 em C5. Bispo toma. Cavalo toma. E5. Então agora bispo em A4, evitando aqui a troca dos bispos. Peão toma. Torre toma. Torre de bem C1, atacando aqui o cavalinho. Cavalo em B3, fugindo e atacando a torre. Torre em C7, ameaçando aqui peãozinho. E cavalo D2. Ao invés de defender, atacando aqui a torre. Torre em E1. Torre D7, bloqueando aqui aquele ataque, então defendendo o peão, oferecendo uma troca de torre. Torre toma D7, bispo toma D7. A posição vai se simplificando, não é? Com algumas trocas. Torre em D1. Esse cavalo não pode sair daí, senão cai esse bispo daqui. Então, torre em A2. Cavalo em C1, atacando a torre, atacando o defensor desse cavalo. Torre em A1. Na verdade, agora se a torre tomar o cavalo, perde esse outro cavalo com cheque, né? E aí daria tempo de tirar o bispo. Cavalo em D3. Mais uma troca aí de torres. E agora a gente está numa posição mais simplificada ainda. E é legal ver a técnica aqui do Wesley So. Cavalo em E4. Cavalo em F3. Bispo B5 atacando o cavalo. Cavalo de F em E1. E um lance muito legal, H4. Né? Tirando qualquer chance das brancas ganharem espaço no jogo. Rei em H2. Bispo em C3. Bispo em C2. Bispo em D2. Aqui já começa a sobrecarregar as peças do adversário, né? Você vê que esse cavalo está defendendo aqui, esse bispo está tendo que defender aqui, esse cavalo aqui está defendendo aqui. Então as peças estão muito na defensiva e começando a ficar sobrecarregadas, né? É muito legal essa posição.
Cavalo F3, atacando aqui o bispo. Bispo toma em D3. Bispo toma em D3, mais uma troca. E bispo toma F4. Então caindo aí mais um peãozinho. Rei em G1. Bispo E3 cheque. Rei F1. Cavalo G3 cheque. Rei em E1. E aqui Rei em G7. E as brancas abandonaram o jogo. As pretas estão com o Wesley So, tá com 2 peões a mais. É uma posição realmente ganha para o Wesley So. Você pode estar falando assim, ah, mas aqui tá caindo um peãozinho, né? Na verdade não, as brancas não podem tomar esse peão, pelo simples fato de que se tomar aqui, por exemplo, agora E5. E esse lance é muito forte. Esse cavalo, veja bem, ele não tem mais para onde ir, não é? A única casinha dele aqui seria F3, mas ele não pode, porque ele teria, o peãozinho de E5 vai descer para E4 e vai dar um garfo aqui, né, nessas duas peças. Então não dá, e E4 vai ser jogado de qualquer forma, seja esse cavalo voltando agora ou não, E4 vai ser jogado de qualquer forma, e esse cavalo de H4 vai ficar preso e vai ser capturado, ok? Então essa que é a ideia. O rei, você pode ver que ele não tem como entrar, aqui tem uma barreirinha feita pelo cavalo e pelo bispo, então é muito legal de ver como é que o Wesley So foi construindo essa posição, criando uma barreira realmente, sufocando as peças do adversário. E aí então nessa posição aqui as brancas abandonaram a partida. Legal? Espero que você tenha gostado. Foi um grande começo para o Wesley So, que tem que defender o seu título nesse torneio. Ele é o atual campeão americano. Então ele começou muito bem nessa primeira rodada, defendeu o seu título de pretas, ganhando de um jogador forte, que é o Yaroslav Zerenbuk. Ele tem um rating aí de 2.640. É um rating menor do que o do Wesley So, que está beirando aí os 2.800. É de 2.786. Claro que o Wesley So está num patamar acima, mas tem que se colocar, né? A partida ela é definida no tabuleiro. E o Wesley So fez isso muito bem. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, então, provavelmente com algum outro vídeo cobrindo aí o campeonato americano. Tá tendo o campeonato feminino também americano. E provavelmente eu também vou mostrar algumas partidas do campeonato feminino. Ok? Obrigado, então. Um abraço. Até a próxima.